Olá. Depois que eu comentei o caso da fala do presidente Lula em relação à ministra Gleisi Hoffmann, né, que foi interpretada por muita gente, inclusive por mim, como uma fala talvez involuntária, eu creio que involuntária, mas de caráter machista e um ato também de violência política de gênero, eu imaginava que eu não iria voltar, né, tão rapidamente para falar novamente desse contexto, não necessariamente do caso específico do presidente Lula, mas de outros, até bem mais grave, certamente mais grave. Né? E como no caso do meu comentário sobre a fala do presidente, né, nessa abordagem aqui não será tão diferente, né, que não é uma questão, digamos, de analisar tecnicamente se cabe cassação, suspensão, condenação na justiça, pedido de desculpa, retratação, etc. E tal. Não é exatamente isso, não se trata dessa análise. A minha análise é muito, pelo menos eu pretendo que seja um pouco mais ampla e num sentido mais didático, pedagógico, sociológico, ético, moral, nesse sentido mais amplo, né, de como nós, enquanto sociedade, precisamos e devemos enfrentar, né, esses eventos que não são novos, mas que ganham novas interpretações, novas conotações, né, novos conceitos, novas conceituações a partir, né, da interpretação que a sociedade passa a ter a partir do envolvimento, da participação, né, da sociedade, como, por exemplo, o conceito de cultura do estupro, de violência política de gênero, né, de feminicídio, de importunação sexual, né, coisas que são compreensões, percepções que são relativamente recentes. Agora, os fatos, os acontecimentos, eles são bem antigos, não é? Então, eu gostaria para contextualizar, né, relembrar aqui alguns fatos que denunciam essa questão e por que se usa expressões como cultura do estupro. Lembrando que, quando se fala de estupro, não se está falando apenas do ato, né, em si, né, vamos dizer assim, de conjunção de corpos e etc. e tal. Né? Mas tem um sentido, digamos assim, também metafórico, não é? Que não é metafórico no sentido de se aplicar a uma outra coisa, mas metafórico no sentido de não haver uma materialização física, né? Porém, surtir efeitos, né? Danos, alguns até irreversíveis, né? Em outros aspectos, né? Principalmente no aspecto psicológico, no aspecto emocional, né? Na vida dessas vítimas. Né? Então, nós temos alguns casos recentes do Brasil e a questão, digamos assim, preocupante é a naturalização. Por isso, a minha fala é nesse sentido, de que a gente não pare de discutir, de debater, de criticar e de fazer autocrítica e fazer também sugestões, indicações de atitudes, né, de que a gente deve tomar, né, no sentido de mudar.
né, para que não haja, né, uma naturalização, para que isso não se torne uma coisa comum, né, na nossa cultura, no nosso comportamento. Em alguns casos, por exemplo, para mostrar que isso não é algo recente e que, sim, há, por parte da sociedade, ainda uma grande aceitação, uma certa naturalização desse comportamento, né? O comediante, humorista, apresentador, não sei o que mais, Rafinha Bastos, por exemplo, há algum tempo, não muito tempo assim, falou, né, dentre tantas outras coisas extremamente agressivas, né, contra mulheres, é sempre contra mulheres, né, que todas as mulheres que ele encontrava, que eram vítimas de estupro, segundo ele, eram mulheres feias e que, para essas mulheres, o estupro não foi um crime, foi um favor, que o estuprador não merecia punição, merecia premiação. Palavras dele, entre outras coisas extremamente absurdas e agressivas que ele falou com outras pessoas, inclusive com personalidades, gente muito, muito conhecida no Brasil, né? O ex-presidente da República, quando era deputado federal, isso foi, né, notícia praticamente no mundo, né, falou para uma colega de parlamento, a deputada Maria do Rosário, que não a estuprava porque ela não merecia. Ele chegou a dizer também que ter uma filha foi um fracasso, né, foi uma fraquejada, né? Disse, quando da presidência da República, né, se referindo a uma jornalista, né, que a jornalista queria a qualquer custo dar o furo a respeito dele, né, e enfatizou isso e riu, né, numa atitude, numa conotação nitidamente, explicitamente, né, sexista, né? Então, afora tantas outras agressões que ele sempre fez questão, né, de fazer em suas falas contra mulheres, né? Como, por exemplo, quando ele endossou uma postagem de um internauta criticando, fazendo insinuações de inferiorização, né, a primeira-dama, a Brigitte Macron, né, a esposa do presidente Emmanuel Macron, da França, né, e em seguida o ministro dele, Paulo Guedes, na época, reafirmou, né, que sim, que estavam criticando o presidente porque chamou a primeira-dama francesa de feia, e qual é o problema? Ela era feia mesmo. E o auditório, né, repleto praticamente de homens, aplaudiu como se fosse um stand-up, um show de comédia, né, uma apresentação de comédia, porque para a nossa cultura, infelizmente, né, essas coisas ainda são vistas como piadas, como brincadeiras, como comédia, né? E nós temos vários e vários outros casos, né, como foi o caso do deputado Arthur Duval, né, em relação às vítimas de guerra na Ucrânia, né, os comentários machistas, sexistas, algo que ele fez, que as ucranianas eram fáceis porque eram pobres, né, e outras coisas mais, né, e ele acabou sendo cassado, perdeu o mandato. Se bem que eu entendo que ele perdeu o mandato não por conta disso, ele perdeu o mandato porque de certa forma ele ameaçava interesses de outros colegas lá e de outros grupos mais poderosos que ele. Por quê? Né? Nesse mesmo período, parece-me que um pouco antes, né, um deputado também de São Paulo não só escreveu mensagens, não só comentou coisas contra a mulher, tentando inferiorizar a mulher. Ele apalpou uma colega, a deputada Isa Penha, né, no plenário, ao vivo, filmado com câmeras e tudo, com testemunhas. Ele apalpou os seios da deputada, né, e ele foi apenas suspenso, né?
bem, dispensa comentário aqui quando comparamos os dois casos, né? Uma observação também é que o Arthur Duval, ele chegou a reconhecer, né, a se desculpar, coisa que dificilmente eles fazem. Eles sempre tentam desqualificar a vítima, sempre tentam desqualificar as pessoas, dizendo que estão tirando do contexto, dizendo que não foi aquilo que eles quiseram dizer, dizendo que era uma brincadeira, dizendo que as pessoas estão interpretando, sempre culpando os outros, nunca assumem. Né? No caso do Arthur Duval, ele chegou a assumir. Aliás, nesse caso do Fernando Cury, que foi o deputado que apalpou a Isa Penha, né? Um colega dele do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa na época, o deputado delegado Olim, né? Ainda fez piada, né? Disse que ela foi sorte. Uma frase parecida com a do Rafinha Bastos. Né? A deputada foi violentada, foi assediada, um tipo de violência, não é? Fisicamente ela foi assediada, foi importunada, enfim, essa questão técnica aí não é o mais relevante agora, né? Mas e ele fez disso piada, ele disse que ela levou sorte, que isso era bom para ela porque iria ajudá-la eleitoralmente, né? Pois bem, recentemente, né, dentro desse contexto aí da fala do presidente Lula, na mesma semana, né, nós tivemos o caso de um deputado de Goiás, né, que é conhecido nacionalmente não por ter feito algum projeto, por ter apresentado algum projeto na Câmara dos Deputados, mas simplesmente por suas falas, por seus ataques, por suas agressões a outras pessoas, né, a grupos, né, de pessoas, a grupos minorizados e etc. Tal, a mulheres, enfim, né? E esse deputado, depois da fala do presidente Lula, ele fez uma postagem, né, em que insinua que a ministra Gleisi Hoffmann estaria junta, né, ela, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, e o seu companheiro, o companheiro dela, o Lindbergh Farias. E eles formariam um trisal, que é um relacionamento íntimo, né, entre três pessoas, né? Então, ele coloca ali a ministra Gleisi Hoffmann, em outras palavras, como uma prostituta, né? Lula como um cafetão, que estaria oferecendo a ministra aos parlamentares, né? E esses três estariam ali formando, né, esse grupo, né? Esse relacionamento, né, sexual grupal, vamos dizer assim, né? O chamado trisal, né? Logo em seguida sai o caso do outro deputado, esse agora do Amazonas, né, em que disse que é difícil, né, ouvir a ministra Marina e não, por 6 horas, e não enforcá-la, né? Então, são agressões extremamente gratuitas, né, extremamente violentas, né, e sempre contra mulheres. Isso, mulheres de destaque, mulheres com poder, né, personalidades, pessoas conhecidas, né, de uma posição elevada economicamente, socialmente, politicamente. Imagine as mulheres anônimas, como destacou a ministra Marina Silva em sua fala, né, sobre o que o deputado falou a seu respeito. Não? E aí, uma outra coisa mais grave é que essas pessoas que fazem isso, como foi o caso do deputado lá de Goiás, em relação à ministra Gleisi, eles não têm a dignidade de pelo menos reconhecer. Eles continuam querendo descredibilizar, né, deslegitimar quem critica. Por exemplo,
ele teve a disfarçatez, né, de depois dizer que ele estava defendendo a ministra, né? A crítica era para o presidente Lula. Mas em nenhum momento ele se dirigiu depois a ela para pedir desculpa. Ele foi pedir desculpas ao presidente, né, do Congresso, porque ele sabe que esse tem, nesse momento, mais poder, né, para, por exemplo, caçar o mandato dele, né, do que a ministra. Você vê a atitude, né, a covardia é tão grande que ele sequer tem a mínima dignidade, a mínima honradez, né, de reconhecer, né, o crime que cometeu, a agressão, e se dirigir à vítima para um pedido de desculpa. Como eu demonstrei aqui em alguns desses casos, né, e tem tantos e tantos outros, né, eles fazem deboche, eles fazem tripudiar sobre a vítima, como o delegado Olink disse que a deputada Isa Penha teve sorte em ser importunada sexualmente dentro do plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. E uma coisa que me chama a atenção e que eu tenho sempre nessas discussões comentado, não é o fato de haver, né, um público que consome esse tipo de violência, que estimula isso. Por que essas pessoas fazem isso? Por exemplo, por que o deputado fez isso? Não é? Por que esses deputados fizeram isso, principalmente esse de Goiás? Não tinha nada a ver com a história. Não tinha absolutamente nada a ver com isso. Se ele quisesse realmente se solidarizar à ministra, ele se dirigia diretamente a ela, né? Criticaria o presidente, a fala do presidente, como tanta gente fez e está fazendo, e prestaria solidariedade à ministra e pronto. Para que fazer essas insinuações? Porque ele tem um público, porque ele tem uma sociedade em volta dele que quer ouvir isso, que se alimenta disso, que aprova isso, que aplaude isso. Essa é a parte que eu considero mais grave e que eu, evidentemente, não tenho as respostas, não saberia dizer aqui o que a gente tem que fazer, né? Além do que tem sido feito para reverter essa situação. No entanto, na minha limitada, né, e humilde opinião, uma das coisas, eu diria, é que nós precisamos, primeiro, reconhecer que somos essa sociedade, né, dessa forma, que isso realmente é uma questão cultural, que vem do patriarcado, que vem da colonização, né, e que nós precisamos enfrentar isso, inclusive com uma nova formação, com uma formação diferente para as novas gerações, uma formação diferente da que nós tivemos, da que nós recebemos. Vale lembrar que todas essas pessoas, todos esses agressores de mulheres, né, são, obviamente, filhos de mulheres, obviamente, têm mulheres, muitos têm filhas mulheres, entende? Então, essas pessoas não conseguem avaliar isso, elas não conseguem pesar isso na hora. Ou seja, quando eu digo que elas não conseguem, não é que elas não tenham capacidade intelectual para isso. O que eu estou dizendo é que, mesmo sabendo disso, elas não levam em conta isso. Que ao ofender essas mulheres, eles também estão ofendendo as suas mães, as suas filhas. E o pior, muitas mulheres, repito, por conta, no meu entendimento, da formação que nós recebemos, né, saem em defesa, né, dessas pessoas e endossam esses discursos. Então, fica aí mais esse comentário. Como eu falei, eu não gostaria de ter voltado a esse tema, mas eu entendo que ele é urgente, é necessário, e nós precisamos sim enfrentar, nós precisamos sim, com serenidade, com prudência, mas com firmeza, com clareza, com determinação,
enfrentar essa situação. Sigamos.